Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Construindo Valores. E hoje com a presença de Rafael Amori, que é diretor executivo e conselheiro do Grupo Método Engenharia. Com formação na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Rafael possui ampla experiência em gestão executiva, operações e inovação, tendo liderado importantes iniciativas de desenvolvimento de novos negócios e melhoria contínua operacional. Desde maio de 25, conduz a direção estratégica da FEST, atuando nos segmentos de infraestrutura, edificações e varejo, com foco em soluções inovadoras e operacionais. Além de sua trajetória profissional no Grupo Método, Rafael é marido e pai do Mateu. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, Edu. Bem-vindo. Bom Olá, dia, olá. prazer, viu, gente? O prazer é Prazer é nosso. nosso. Bacana. Vamos lá. Você quer começar, Edu? Ou eu começo? Eu acho que, na verdade, acho que seria legal o Rafael falar um pouquinho dele, da Método também, para a gente conhecer, do grupo, da festa, enfim. Claro. Eu acho que para a gente entender aí, a gente contextualizar e partir para os tópicos aqui, né? Vamos lá, vou fazer um breve resumo. Qualquer coisa vocês também me questionam e me interrompam. Eu acho que, de maneira muito breve, para quem não conhece, a Método é uma empresa de 53 anos de existência, o Grupo Método, tá? Originária da parte de construção civil voltada para o segmento de edificações. E aí, ao longo dessa trajetória, no meio desse caminho de 53 anos, ela abriu um braço de serviço de engenharia que é a FEST, que a Luísa comentou. E aí a FEST ela tem esses 28 anos agora de existência, trabalhando muito mais serviços de projetos, gerenciamentos de obra, tramitações legais, prospecção imobiliária. E aí são duas frentes que elas se desenvolvem em paralelo. Curiosidades, acho que só para quem não conhece ter aí na cabeça, porque como a Método Construtora ela nasceu muito de empreendimentos mais comerciais, nem todo mundo sabe. Eu acho que alguns ícones, como o Hotel Unique, é um empreendimento construído pela Método, o edifício Tomiotaki, o Hyatt daqui de São Paulo, o Hyatt da Barra, do Rio de Janeiro. Então, o Rocha Verá também como edificação corporativa. E aí acho que um dos mais curiosos que muita gente não sabe é o Parque Aquático do Wet n Wild. Foi a Método que Uhum. construiu, está no quadro societário até Legal. hoje. Então, também, só para vocês terem uma gama da atuação da companhia ao longo dessa jornada de 53 anos. Uma coisa interessante, Rafael, que você falou ali no início, antes da gente até entrar na conversa, que a Método ela foi uma das precursoras a trazer o Green Building, né, Council Brasil aqui pro, né, Green Building, né, para virar o Green Building Council Brasil, né, aqui pro Brasil, né? E aí pensando nisso, né, Perfeito. falando da parte da sustentabilidade, como que você vê assim, como que você enxerga esse movimento? Não sei, eu acho que você, não sei se você já ainda já estava na Método naquele período, mas como você vê esse avanço, né, daquele momento que trouxe o Green Building para cá, né, que aí veio a certificação LEED até os dias atuais, né? Como que você vê essa demanda do setor? Como que você tem visto essa parte? Só para contextualizar, estamos falando aí de 20 anos, mais ou menos, né? O Exatamente. GBC Brasil foi fundado em 2006, se eu Isso. não me engano. Perfeito. Vamos lá. Realmente eu não estava, eu estou aqui há 15 anos na companhia, mas sei boa parte da história. Então, que nem a gente estava comentando, o fundador da companhia, Hugo Rosa, ele, enfim, ele é um cara um pouquinho fora da caixa, só também para contextualizar. Ele não é engenheiro civil, ele é engenheiro mecânico de produção, tá? E aí ele veio muito para a construção civil com uma cabeça de industrialização, de otimização, de transformar o canteiro de obra há 50 anos atrás num lugar onde a gente pudesse trazer condições laborais para os colaboradores, onde a gente pudesse trabalhar um contexto um pouco mais organizado e, ao mesmo tempo, com menor impacto para que a produtividade pudesse acontecer, né? Um engenheiro de produção, de fato. E aí, é, ao longo desse período, ele foi focando em possibilidades, em formatos de trabalho. Só para vocês terem ideia, ele foi um dos precursores a trazer uniformização para o canteiro de obras, foi um dos precursores a trazer escola para o canteiro de obras e trabalhar o colaborador da companhia como um agente que tem que ter uma trilha de crescimento, porque ele aí vai conseguir fazer uma entrega maior, trabalhar os entornos da comunidade. E aí chegou nesse momento onde ele enxergou que ele falou: putz, precisamos tentar trabalhar um outro pilar, que é a questão de olhar também um pouquinho para a parte de meio ambiente. E aí ele foi lá fora e trouxe, que nem eu estava comentando com vocês, foi um dos precursores,
para auxiliar a fundar o Green Build Council Brasil. E aí ele começou essa jornada. Indo na tua pergunta, Edu, eu acho que muita coisa evoluiu de lá para cá nesses 20 anos. Eu vejo que a mentalidade tem mudado, mas aí eu vou falar agora da expectativa do Rafael, não do Hugo, tá? Minha expectativa é que Sim, essa tá. aceleração tivesse sido maior, tá? Eu vejo ainda algumas dificuldades que a gente enfrenta. Hoje a gente, diferente de lá atrás, já fala de normativas, né? A gente não é mais uma iniciativa apenas, mas existem normativas dentro do mercado. Mas eu ainda vejo muita dificuldade na hora que a gente vai começar a equilibrar o tripé, né? Ainda o econômico no nosso dia a dia eu vejo que pesa muito, né? Isso seja por conta da macroeconomia global, que tem puxado uma série de dificuldades. A gente tem visto quantas empresas têm passado por dificuldades nesse período, e aí há algo que deveria ser mais inerente à nossa cadeia produtiva, que deveria estar mais no DNA, porque no final do dia ela traz esse resultado econômico que a gente espera, não é o inverso, não é um investimento de brand, não é um investimento de marca, pelo contrário, é algo que ele trabalha em paralelismo, ele acaba ficando meio que em segundo plano. Então, estou falando com as minhas palavras, não a do fundador, mas o sentimento que a gente olha aqui na companhia é que, putz, aquela pequena semente que foi plantada lá atrás, a gente tinha uma expectativa de uma árvore muito maior hoje existente. A gente enxerga que ela é uma árvore que está bem enraizada, que ela tem, sim, é, ela está bem sustentada, mas que, putz, se todo mundo tivesse colaborado, regado um pouquinho melhor, adubado um pouquinho melhor essa árvore, ela poderia estar num outro patamar. Então, eu acho que esse é o sentimento que eu posso te traduzir, trazer depois desses, que nem a Lu comentou, desses quase 20 anos aí, Assim, pós-chegada do Green Building aqui no Brasil. A gente pode até fazer uma analogia com a oliveira, né? Que dizem que o cara que planta a oliveira, ele não vai ver não vai colher o fruto, né? Infelizmente, é algo que a gente estava falando um pouquinho nos bastidores antes de começar. A sustentabilidade demanda tempo e resiliência. É isso. E é legal, porque tá, né? Vocês têm isso na cultura, inclusive, né? Um dos tripés, o social, essa questão do bem-estar do colaborador, do canteiro, que está muito alinhado com as questões de sustentabilidade. E aí, já pegando um pouco do gancho do que você estava dizendo, então você acha que hoje a sustentabilidade, o ESG, até lá na ponta falar de certificações, a gente sempre tem reforçado aqui, né, que não adianta também só falar de certificação. Certificação é uma consequência de um trabalho bem feito corporativo, né, de uma governança, né? Então, isso acaba resultando lá na frente numa certificação. Você inverter essa lógica muitas vezes não dá muito certo. Mas vocês hoje sentem que essa demanda da sustentabilidade, ESG, ela parte mais do cliente ou de fato vocês estão incorporando isso na cultura, na estratégia de vocês, para que isso fique mais simples lá na frente também de ser agregado ao produto? Perfeito. Vamos lá. Como até a breve história que eu te contei, isso já é meio que incorporado na nossa cultura. Então, dentro de todo esse contexto, né, a gente, enfim, toda vez que parte para uma apresentação para um novo cliente, a gente demonstra o que a gente tem aqui embarcado. Então, seja no viés social, no viés ético, no viés de governança, ou a mesma questão na parte ambiental como um todo. O que não quer dizer que é uma tarefa muito fácil quando a gente vai debater com alguns dos clientes. Hoje, existem alguns clientes que eu vejo que existem, que querem essa iniciativa e que valorizam, tá, no conjunto, então é bem recepcionado. Mas, no final do dia, e aí eu volto na tua fala da certificação, quando o alvo final do cliente acaba não sendo uma certificação, porque ele olha a certificação com um viés muito econômico depois de poder fazer uma venda, seja de uma laje corporativa com um valor agregado maior para uma empresa multinacional, quando seja uma conversa de descarbonização, porque isso impacta em alguma isenção, algum benefício que ele tenha, a gente ainda enfrenta algumas dificuldades. E aí, por muitas vezes, a companhia ela é tratada de uma forma que, comparando com outras construtoras, ou até mesmo empresas de serviço, putz, a Método traz algumas burocracias, algumas questões de gestão, algumas outras questões que a gente percebe que para nós é muito importante, a gente acaba não cedendo nesses pilares, muitas vezes a gente perde algumas concorrências em detrimento disso, porque a gente não quer abrir mão, mas ainda existe muita discussão, ainda existe uma dificuldade de entendimento, ao nosso ver, dessa valorização e o que você bem mencionou na analogia que você fez com a Oliveira.
que tudo é uma dinâmica temporal, que a gente colhe esse benefício ao longo do tempo e que ele não vai conseguir enxergar de imediato a ação que a gente está fazendo aqui, de trabalhar um projeto com uma cabeça muito mais de uma economia circular, de afetar o entorno, que ao mesmo tempo ele possa ter um menor impacto ambiental, porque ele fala, putz, mas eu vou ter um aumento no meu CAPEX no final do dia por conta de pequenas ações. E por vezes, até por experiência, até pelos núcleos que a gente tem aqui de sustentabilidade, a gente tenta demonstrar que fala, olha, beleza, mas deixa eu te mostrar na conta, você recupera isso lá na frente, você vai ter uma economia de água, você vai ter uma economia energética que você vai gerar para dentro do seu empreendimento, né? Você vai ter um fluxo melhor de pessoas no entorno, isso vai gerar vai agregar melhor, a comunidade vai ser melhor recebida, mas ele tem dificuldade, porque na nossa visão, o mercado brasileiro ele ainda vive muito o momento, ele vive muito o hoje. Então, as incertezas políticas macroeconômicas fazem com que o investidor, no final do dia, ele não consiga pensar muito no longo prazo. Ou não o investidor, os cadeirantes dentro das companhias que fazem o investimento estão muito nessa linha. Então, isso é hoje que a gente enxerga. Tentando ser ainda o agente promotor, porque é algo cultural aqui, vem do fundador, e a gente tenta promover o mercado. Percebemos que existem empresas que recebem bem, mas são muitas empresas que tentam coletar esse valor na linha do que eu comentei, seja via certificação, para repassar esse valor no curto prazo. E ainda vemos empresas que, não vou falar que vêm de uma maneira pejorativa, mas que não valorizam. Deixa eu transformar a fala. Eles não enxergam como um plus. Ou o plus tem que ser, faça isso sem custo, se isso não custar, eu quero muito. E aí a gente não consegue mostrar a relação custo-benefício no final do dia. Ai, a gente sabe muito bem como funciona isso, mas olha, tem alguns que realmente ainda é o não ver valor, mas de fato, às vezes, de forma pejorativa, é complicado mesmo. Mas é uma construção, não tem jeito, é isso que você falou. Vocês têm atuação nacional? As Temos, duas empresas, tanto a Método quanto a temos. Fast? Temos. A método como consultora no final do dia, ela é muito deslocada pelos canteiros, mas a gente atua em nível Brasil. E a FEST, por ela ser uma prestadora de serviço com alto volume, a gente tem 26 bases regionais. Então, a gente está em praticamente quase todos os estados. Em alguns estados, por questão de deslocamento, a gente tem um volume de demanda muito grande, a gente tem mais bases. Um exemplo, no Paraná, a gente está em Londrina, Cascavel, Curitiba. Mas a distribuição ela é Brasil, o nível de atendimento é Brasil. Bacana. É legal. A ideia né, a gente, nesse movimento aqui de podcasts que a gente tem feito, a gente tem trazido players de diversas regiões também, até para contextualizar um pouco as questões culturais, regionais, técnicas, né? E aí, muito em relação também a ESG, a sustentabilidade, vocês percebem essa diferença né, dependendo da região, do local? Se tem regiões que estão mais evoluídas e mais engajadas, outras que, né, estão nesse nível de ainda não vejo valor nenhum. Como que vocês enxergam isso? Tá. Vamos lá. Eu não sei se eu consigo falar por região, mas eu consigo falar por regiões onde a gente tem um desenvolvimento macroeconômico maior. Então, vamos lá. Grandes capitais, e aí, independente da região do país, existe uma maior valorização, porque acabam sendo eixos econômicos. E aí a gente percebe que isso faz muito sentido. Quando a gente começa a afastar mais, quando a gente vai para cidades mais distantes, mais interioranas, a gente percebe uma perda de valor ou não uma valorização de extrema importância. A não ser que seja, por exemplo, uma empresa multinacional voltada para o agro, que tem uma relação muito forte, principalmente com o pilar de meio ambiente. Aí vem isso embarcado, porque isso está meio que também no DNA da companhia no final do dia, apesar de a gente saber que algumas atividades do agro acabam sendo detratoras do meio ambiente, se não bem consideradas. Mas se eu falar em região, eu não consigo te falar assim, por exemplo, no norte é mais valorizado, no sudeste é menos valorizado. Ainda está muito da nossa parte frente ao cliente com que estamos atendendo. E aí eu tenho clientes variados, sejam eles no sul, no centro-oeste, no sudeste. A dinâmica para a gente muda mesmo nesse eixo que eu te falei. Capitais, grandes eixos econômicos, a valorização é um pouco maior.
tá? O entendimento da importância é um pouco maior, e a hora que a gente vai para regiões mais limítrofes, parte disso é um pouco esquecido, inclusive chegando a ultrapassar até às vezes questões que a gente debate sobre segurança do trabalho, algumas coisas acabam ficando até aqui, que vai mais no pilar também social no final do dia. De vez em quando a Perfeito. gente vê É, eu um acho que vai, pouco, vai um pouco né? também do. Pode falar. Pode falar, Edu, pode Não, fala falar. você, Luísa, você ia complementar aí, manda bala. Não, eu acho que vai um pouco também. Eu entendo esse seu posicionamento, Rafael, de que vai muito mais do cliente do que da região. Também em relação ao tipo de obra e de produto que vocês entregam, né? Quando a gente vai, por exemplo, para um residência, para mercado, né, mercado imobiliário residencial, aí a realidade é completamente diferente. Aí a Mas gente vê muito mais fácil essas diferenças aí de regiões. concordo, concordo, concordo. São clientes de portes distintos, né? São caminhos distintos. Quando a gente fala em incorporação imobiliária residencial, realmente é um outro papo. Quando vai para o universo comercial, é um outro nível de discussão. Talvez é, a relação com o produto fim da companhia que a gente está executando aquele empreendimento, seja uma fábrica, da Axê, seja um prédio comercial, é outro, porque tem um impacto correlato com o produto. Quando a gente fala de residencial, aí pode ser. E aí, um ponto que eu acabei não mencionando, residencial acaba não sendo o nosso carro-chefe. Então, a gente já construiu alguns residenciais, já gerenciamos obras para loft, por exemplo, mas é algo que acaba acontecendo como consequência, não é um pilar da companhia, mas para mim faz total sentido. Dependendo do mercado, a gente acaba tendo dinâmicas distintas por Exato. região. Diga lá, Edu. Não, eu ia falar que, né, ouvindo vocês, até estava pensando aqui que às vezes a gente vê muita resistência também, né, no mercado, em algumas práticas, em algumas atividades, ainda mais quando você, como o próprio Rafael falou, você vai saindo dos grandes centros, você vai vendo cada vez mais, né, às vezes as pessoas não, ou não entendem, ou enfim, acham que aquilo não é tão importante quanto deveria ser, né? E a gente tem batido muito, assim, falado muito sobre também discurso, a greenwashing, né? Ou seja, as empresas que elas acabam falando muito de práticas e elas acabam, às vezes, na prática mesmo no dia a dia, elas não realizam isso. Eu queria até ver com o Rafael como que é a sua visão, essa parte. Você vê que hoje também é um gap do mercado, isso, assim, por exemplo, tem muitas empresas, não só, a gente vê isso não só no segmento da construção civil, mas de uma forma em geral, né? Que as empresas elas constroem um mundo bonito, gostam de falar de sustentabilidade, mas no dia a dia as coisas não funcionam tão bem assim, né? Não, Edu, total, tá? Acho que também aí, sem falar em nomes de empresas e tudo mais, mas eu vejo um distanciamento muito grande de conceito ao longo da hierarquia da companhia. Então, às vezes você vê um board muito alinhado, um board muito exigente, que quer aquilo, mas no final do dia não sabe como é que funciona a prática, não está lá no chão de fábrica, não está lá no dia a dia verificando se tudo que foi passado para frente está sendo feito de fato. Porque ao mesmo tempo é o mesmo board que exige muito resultado dos colaboradores, e eles acabam derivando e atuando e tentando nesse meio do caminho, e aí eu não julgo, porque depende da, Sim, da, da sim, questão de como é que está a governança dentro dessa companhia, trabalhando de outras formas. Então, isso que você falou de muita fala e pouco ação, a gente vê muito no dia a dia, tá? Óbvio, temos exemplos bacanas, tem algumas companhias que a gente vê que, putz, reverbera muito bem, é um predicado importante, a companhia, ela tende a parar movimentos se for necessário, se não estiver seguindo os preceitos que foram direcionados ali como cerne de sustentabilidade, mas não é a maioria. A maioria a gente vê muita fala, tem muito discurso, muito discurso. Tá? E aí eu não consigo julgar frente aos produtos que a companhia executa. Estou falando agora da cadeia de construção sim, no final do sim. dia, né? Do outro lado, do que a gente aporta ali de infraestrutura para eles, vemos mais discurso realmente do que ação de fato, porque quando a gente pede um patrocínio, quando a gente pede algum auxílio, é na linha do que eu falei. Se vocês quiserem fazer e não me tiver nenhum custo, ou não me atrapalhar mais alguns dias da minha entrega, podem fazer. São poucas as companhias que integram isso para o dia a dia e trazem para a colaboração.
sim. E aí, só aproveitando o gancho e fugindo um pouco da pergunta, acho que é uma coisa importante até na linha do que a Lu falou, a gente tem uma dinâmica muito distinta por portes de obra. A gente tem uma visão aqui quando a obra ela é muito grande, muito maior do que uma obra convencional, então fugindo às vezes até de uma única edificação corporativa, mas quando ela é um conjunto, quando ela é uma obra, mais bilionária, a gente vê que algumas ações reverberam um pouco melhor, porque talvez o impacto do tamanho da obra seja tão grande no entorno que acaba tendo uma força, aí sim, aí a força dos agentes externos faz com que o comportamento mude muito. Então, isso também é um fato que para a gente tem sido bem relevante. A gente percebe que quando as obras são menores, elas tendem, e aí fugindo agora da regionalidade, mas indo para o porte de obra, foge um pouco do mote de sustentabilidade, acaba passando algumas coisas, e obras maiores a gente acaba conseguindo sim com os clientes ter maior patrocínio, e eles mesmos já trazem isso embarcado, seja incentivados por questões legislatórias, ou seja, porque realmente eles não têm como fazer aquela obra sem tratar o entorno como sociedade e meio ambiente. Sim, É um telhado de vidro, é um né? Fica telhado de muito vidro. visado. É, É é. porque a gente tem até essa Só dificuldade, agregando. né? Né, quando a gente fala dessas práticas dentro da construção, principalmente os fabricantes de materiais da construção civil, que às vezes a gente precisa de algumas informações do produto, né, relativas à sustentabilidade, à própria qualidade do produto, e é difícil você ter, de fato, essas declarações, né, que sejam ambientais, ou uma análise do ciclo de Fato. vida, ter um EPD. A gente costuma pedir essas informações, mas muitas vezes a gente não tem. E essas empresas, geralmente, né, desse setor, elas têm práticas de sustentabilidade boas implementadas também, só que às vezes a gente sente um pouco de falta, a gente tem essa dificuldade quando a gente vai construir alguma coisa, ver, por exemplo, carbono incorporado de um edifício e ter todas as informações para conseguir fazer o cálculo, então a gente acaba, né, tendo. É um desafio, né, na verdade, né? E isso que você comentou de carbono incorporado, por exemplo, a gente trabalha para N corporações que, inclusive, tem plataformas que pedem para a gente imputar Sim, dados para garantir o isso. quanto foi de carbono incorporado. Nossa sensação, a gente sempre tenta preencher o máximo que pode, mas é o que você falou, eu tenho da minha cadeia de fornecimento deficiência de conseguir identificar, porque eu não consigo repassar isso, a gente tenta fazer da melhor forma possível, e ao mesmo tempo a gente tem uma percepção que muita gente acaba colocando sem ser o dado real no final do dia. Então, o que eu acho um prejuízo para o final é que muitas vezes podemos estar partindo de estudos, análises de melhoras baseados em dados que são altamente ineficientes. Então, por quê? Porque ainda não é tratado com a seriedade devida, Não, ainda não é não. tratado da real forma, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Assim como também essa questão da gente poder trabalhar a cadeia de fornecimento de uma maneira mais certificada, acaba interferindo brutalmente numa questão de custo no final do dia, no pilar econômico, porque a maior parte da cadeia não é certificada, e aí aquele que se certifica, ele tem que se passar por uma série de análises internas, ele tem que ter um esforço um pouco maior, e Sim. aí termina no que você falou. Então, super alinhado. É super complexo isso, né? Você tocou num ponto que é interessante. Né? Por exemplo, a questão do carbono, né? Tem as calculadoras lá. E às vezes acaba sendo mais uma coisa que alguém tem que preencher e pronto, vamos tirar isso da frente e faz de qualquer jeito. E é interessante porque quando a gente, né, pega os dados Brasil consolidados, o Brasil ele está muito à frente de países do hemisfério norte, de países europeus, Estados Unidos. A gente sabe, claro, muito em função da nossa matriz energética. Mas será que realmente estamos tão à frente assim? Ou esses dados todos estão ficando enviesados porque ninguém está preenchendo direito e a auditoria não é séria o suficiente para pegar essas informações? Então, são coisas que acabam, né, comprometendo a cadeia como um todo, assim, é bastante complexo isso, né? Acaba de certa forma, depondo contra aí E, o que deveria ser bom acaba sendo impactado. Perfeito. E O, o processo ele não fica numa linha de crescimento confiável, né? Porque a gente pode chegar a algum momento que faça uma auditoria e, putz, aí você viu que tem um baita de um gap, e todo o trabalho que vinha em construção, ele não acaba acontecendo. Insisto, isso são percepções, quem está aqui na cadeia do mercado,
de alguém também que não é só o agente consultor, mas que gerencia outras construtoras que imputam dados nas plataformas e às vezes a gente percebe que, putz, eu tô lá no canteiro acompanhando o cara, eu sei que ele não tem essas práticas, e aí eu vejo índices de ranqueamentos dentro de clientes nossos, eu falo, não me parece muito correto. Então, aí a gente volta naquela fala de que uma lei, muitas vezes, sem uma fiscalização eficaz, ela passa a não ter o real impacto que a gente deseja. Então, eu sempre brinco aqui com o time, é que nem lá atrás, quando surgiu a lei que a gente deveria usar o cinto de segurança. No momento que surgiu a lei, as pessoas continuaram não utilizando o cinto de segurança, porque elas perceberam que não teria nenhum tipo de penalidade por não utilizar, elas não conseguiam ser sensibilizadas ao ponto de que o cinto de segurança salvaria a vida delas. A partir do momento que surgiu a multa, essa cultura ela começou a existir. E aí a multa ela teve que ser vinda em conjunto com uma fiscalização mais atuante. Então, na minha cabeça, a relação aqui ela não é muito distinta. Existe toda a legislação, existem todos os incentivos fiscais, tributários, todos os benefícios inerentes, todas as. Em contrapartida, hoje, da nossa parte, vejo iniciativas, mas eu não sei se elas são suficientes para a garantia de todo o plano que foi criado em volta disso, né, de todas as discussões que a gente vem tendo com constância. Então, acho que estou bem alinhado com o que você falou, Lu. Tenho, É isso. não sei, espero que eu esteja errado, acho que essa é a fala, eu espero estar errado. Não, mas e a gente vê como é muito cultural também do brasileiro, né? Tem muito, né? Brasileiro só sai do lugar, só sai da inércia se alguém vem e aplica uma multa. A gente tem muito a cultura do essa lei pega, a lei não. Gente, a partir do momento que é lei, tem que ser aplicado, não tem a lei que pegou, a lei que não pegou. Essa semana a gente estava discutindo também, acho que vai um pouco alinhado com o que você estava falando, né? Para a gente aí, né, 20 anos trabalhando com sustentabilidade, a gente realmente precisa de resiliência, porque vira e mexe chegam notícias que a gente é de desanimar, né? Então, vários CEOs aí falando que, olha, infelizmente tem uma notícia ruim para te dar, mas o brasileiro não tá afim de pagar mais por um produto sustentável. A gente investe, 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 e aí é o que você falou, né? Aquela empresa que para ser sustentável, ela teve que investir em metodologia, em estudos, né, em auditoria, em certificação. Óbvio que o produto final dela vai ser mais caro. E aí ela vai, né, aí ela vai, põe a venda, ninguém tá afim, ninguém tá disposto a É pagar isso. mais por aquilo. Então, como que a gente equaciona essa questão, né? Até surgiu, alguém comentou quando a gente estava tendo esse debate. Mas então será que não seria o caso das empresas assumirem esse valor e tal, e incorporar isso para ver se as coisas, né, se incute no brasileiro uma mentalidade de comprar produtos melhores? Enfim, então é difícil equalizar isso, né? A cultura, a nossa cultura aí também puxando um pouco do que você falou, o brasileiro nunca sabe o dia de amanhã, a gente tem muito uma memória de curto prazo, de não lembrar as coisas que aconteceram para trás. Então, eu acho que isso tem a questão cultural associada à sustentabilidade também é muito grande, já puxa a questão de abundância de recursos, né? A gente tem É muito recurso isso. natural, né? Enfim, então é bem. O cultural atrapalha bastante. Você sabe que ilustrando um pouco disso que você falou, Luísa, uma vez eu vi um representante de uma madeireira canadense que faz o manejo florestal, legal, né, lá na Amazônia, e ele estava comentando isso, né, o processo dele, como ele faz a retirada das árvores, enfim, que você nem nota na floresta que retirou a árvore e tal, e ele estava comparando, e ele tem toda madeira FSC e etc, etc, e ele estava comparando com a madeira ilegal. E ele falou uma coisa que foi interessante. Ele falou: não é o meu preço que é caro, o meu é o preço real. Os outros que estão, na verdade, fazendo uma É coisa que isso. de certa forma é ilegal, é lógico que o preço dele vai ser menor, né? É isso. E é isso. E isso que você falou, Edu, é total a cultura do segmento no final do dia. Então, tem muita gente que gosta de trabalhar nas entrelinhas no final do dia e que acaba prejudicando quem está fazendo o trabalho correto. Então, pegando até o Sim, que a Luísa sim. falou, pô, será que as empresas não podem incorporar? Podem. Mas aí, como é que fica o nível de sobrevivência e o que você entrega a mercado? Então, eu vou pegar, insisto, você é do meu segmento, vou para o residencial lá que a gente citou. Eu moro aqui perto do Brooklyn. Estão cheio de obras residenciais, subindo N prédios aí. O que eu mais vejo é
Rua suja porque não tem lava-rodas na obra, o que eu mais vejo é sim, betoneira em período noturno fazendo ruído, e um monte de reclamas, coisas muito básicas, tá? Não estou indo ainda para pilares muito maiores do que a gente pode contribuir para o meio ambiente e sociedade, mas são coisas muito básicas. Discussões, e aí não são os 20, são há 50 anos atrás que existiam. E elas continuam sendo descumpridas. E aí o que eu vejo de gente aqui reclamando, seja em mídia social ou o que for, que o órgão regulatório, como uma prefeitura da vida, não vai lá, ou no máximo ela vai lá, autua, não dá multa, o cara vai embora no dia seguinte, ele faz de novo. E aí eu olho, aí alguns desses empreendimentos são empreendimentos certificados. E aí é onde eu coloco e falo, putz, será que realmente a sim, certificação que a gente começou a discutir lá atrás e trouxe para o Brasil, a gente soube apropriar de fato que lá fora é valorizado, a gente está apropriando aqui no final do dia? Ou a gente sempre trabalha no limiar da certificação? A gente sempre trabalha no qual que é o mínimo de pontos possíveis que eu preciso ter é para isso ter aí. o selo? Porque isso também são debates que eu tenho às vezes com alguns dos É, clientes. Fala, tá tudo bem, eu posso trabalhar no mínimo para você, não tem nenhum não, problema. Mas tem uma valia tão grande no final da cadeia, então eu acho que sim, eu como companhia posso incorporar, a gente tenta incorporar e a gente sofre, que nem eu comentei aqui no começo da conversa, de às vezes não ganhar alguns bits, tá tudo certo. Só que também tem um limite, porque a companhia ela tem o pilar econômico, ela precisa sobreviver, não tem jeito. Não tem como no final do dia. Então, para mim, esse debate ele ainda influi em a gente ter que trabalhar em conjunto todo o setor. E aí vai desde nós, como agente integrador, a cadeia de fornecimento base e o cliente fim no final do dia. E aí a gente olha às vezes para o cliente também, e os clientes não estão também dispostos a trabalhar muitas vezes da maneira equalitária. Ele não chega a olhar de fato. Então, isso que você falou, se o cliente ele quer, ele vai contratar madeira sim, canadense, sim. ele vai diligenciar aquela ação, e aí pode contratar gente para fazer esse diligenciamento ou quem for, mas não faz. Então eu vejo muita gente vendendo sustentabilidade e trabalhando de vendado. Ele fala Sim. assim: estou achando que faço, prefiro não conferir porque eu tenho quase certeza que vai dar um problema. Então isso ainda é um debate bem recorrente. Não, e vamos ser honestos que alguma das estratégias, né, você falou Lava Rosa, essa parte de obra e tal, etc. O pessoal às vezes acha que vai custar muito caro, e na verdade não é, é É só isso. uma mudança de comportamental, uma mudança, né? Melhorar suas práticas e custa zero. É engraçado isso, tem muito cliente que chega e fala quanto que vai custar, né? A certificação em si, né, para eu fazer as melhorias de obra e tal, etc. Quando ele bota na ponta do lápis, ele fala, meu, não vai me custar, sabe, não vai custar quase nada mais. E ele fica surpreso, porque ele, na visão dele, era uma coisa que a obra ia custar, sei lá, 50% a mais, sabe, um número absurdo. Então a gente se depara muito com isso também. E às vezes mais do que isso até, tá? Tenho clientes que eu vejo níveis de acabamento interno custando cifras astronômicas. Astronômicas, e que Também poderia tem fazer um isso. acabamento muito parecido, muito mais barato, e esse dinheiro sendo revestido e reinvestido no pilar de sustentabilidade que ele mesmo defende. Mas ele não abre mão daquele revestimento, daquela luminária e tudo mais. Então você vê que ainda não está enraizado nos donos de negócio, não está enraizado na cabeça, porque é a forma como pensa no final do dia. A gente não está falando para fazer muito mais caro, a gente não está falando que tem que custar muito mais caro. Pelo contrário. E fora que, assim, aí pegando a tua fala, às vezes, qual que é o valor da certificação da gente trabalhar frente ao valor do empreendimento que É ele tá mínimo. trabalhando? Mas essa relação não é É, olhada, tá? não é, Vou ser não muito é. sincero. É, não, é verdade. E você citou um exemplo que eu sempre cito, assim, embora a exceção do nosso leque de clientes seja pessoa física, né? A gente já atendeu, já teve alguns clientes pessoa física, e vira e mexe a gente faz proposta, né? Sempre aparece um outro que vai construir a casa e quer certificar, quer falar de sustentabilidade e tal. Mas se já é muito difícil fechar um contrato, um cliente que é pessoa jurídica, quem dirá pessoa física? Eu sempre falo, é bem o que você citou. O custo da consultoria e da certificação, que, de novo, não é nada perto de todo o resto,
significa, às vezes, a mudança do padrão de acabamento que ele vai colocar na casa dele. Então, ele vai, É eu isso. prefiro colocar o porcelanato XPTO do que falar de sustentabilidade, que para mim, não, né, tá muito caro ainda, enfim. Então, é difícil. E aí também, por isso que eu bato na tecla da resiliência, né? Vira e mexe, vem a tal da reengenharia no meio do processo. E aí a primeira vamos tirar essa sustentabilidade, essa certificação aqui. A gente já teve alguns clientes, assim, recentemente teve um também, residencial, e residencial é muito complexo, porque são ciclos muito longos, muitas vezes tem essa mudança de gestão, aí muda o diretor, muda o gestor, mas o que que é isso, a sustentabilidade, vamos tirar. Aí teve um no começo do ano que também, né, a gente já estava no processo super caminhado, assim, para buscar, era a certificação ED. E aí eles falaram, não, tá tendo uma reengenharia aqui. Aí eu fui ver o saldo do que faltava do nosso, assim, mas era uma coisa tão ridícula que eu falei, gente, tá ruim o negócio deles, realmente, porque para eles cortarem até isso, é porque o projeto foi muito mal planejado, foi, né? Porque não é isso que vai fazer diferença e agora eles estão perdendo a oportunidade de comercializar um produto que seria certificado, né? Que ia, É isso. enfim, é E, muito difícil. e nesse ponto você toca para mim o principal pilar que eu acho que a gente pode pôr em discussão, que eu acho que é uma causa raiz do problema, é o planejamento. Então, assim, e aí, se a gente pode até sair da sustentabilidade, tem uma série de outras questões que a falta da cultura de planejamento, e eu não diria só do brasileiro, eu diria do latino-americano, faz com que tudo desande. Então, vocês devem perceber, residencial Sim, então, com assim, certeza. compra um monte de casa para fazer desenvolvimento imobiliário, compra, sai comprando. E aí o cara fica com um land bank enorme, né? Tá lá com um land bank enorme. E aí, conforme ele vai sentindo, ele vai fazendo, ele vai percebendo os tempos e movimentos, ele vai atuando naquele land bank. Aí ele põe para venda, ele faz a café lá. Aí ele percebe que não foi tão bem o empreendimento como ele deveria ter saído na venda inicial. Aí ele começa a retrair a obra, começa a fazer mais devagar. Aí ele vê que o dinheiro não vai dar, ele vai ter que vender o produto um pouco mais barato. Então, assim, a cultura ela acaba sendo muito ruim no final do dia. Quando eu trago, então, para o mundo corporativo aqui, comercial, cara, a ausência de planejamento é ímpar. É ímpar. E o poder de influência de uma decisão de um CEO é ímpar também. Só que ninguém hoje, dentro dessas corporações, tem capacidade de debater com o CEO e explicar que um planejamento bem feito trará um resultado melhor. Que aí a gente volta naquele imediatismo que hoje existe aqui na Latinoamérica. Então, isso, para mim, quando a gente volta para o pilar de sustentabilidade, se realmente a gente quiser acertar esse eixo, na minha visão, o que a gente precisa arrumar é todo o começo, é todo o planejamento inicial, porque a obra ela vai ser uma consequência. A obra ela é uma consequência do que foi desenhado anteriormente. Vão ter desvios sempre. A gente não tem como ser vidente da construção. Mas o que eu posso te dizer é que é pouco planejado. O tempo de elaboração de um projeto no Brasil, ele é muito curto. De desenvolvimento de um projeto de grande porte, ele é muito curto. E aí, como que a gente quer, com um projeto de curto prazo, que a gente pense em todos os pilares, todas as gestões de interface? Acaba ficando, sinceramente, só no core. E aí isso faz com que o que a Luísa comentou seja uma realidade. Aí fica tudo meio infundamentado. E aí aquele valor que era tão pequeno de investimento para fazer acontecer tem uma percepção de que ele é tão grande. Desculpa, uma obra de 50 milhões, o que a gente está falando de mais 500 mil reais? Não pode ser isso o problema. Mas já vi, já presenciei debates e problemas onde a viabilidade do projeto estava na casa de 50 reais o metro quadrado. Aí a gente chegou num nível que aí é um problema gigantesco, porque a falta de planejamento faz com que o pilar econômico ele transcenda qualquer dos outros pilares do que a gente está debatendo aqui, seja social, Sim. ambiental, ou conjunto. Então, para mim, tem muito disso. Se a gente planejar melhor, tudo acontece melhor. E eu não estou falando que não tem que seguir as dinâmicas do mercado, pelo contrário, é só a gente ter essa consciência. Isso aí que você falou, Rafael, é Perfeito. interessante do planejamento, porque eu já trabalhei em obra, por exemplo, que estava terminando a estrutura e chegando a revisão da fundação. Eu lembro que o gerente da obra falou: não vou nem abrir, porque já foi.
É isso. É Não, isso. Rafael podia ser professor das minhas aulas. Eu também sempre falo, planejamento é palavra de ordem, né? Você fala de sustentabilidade, se não tem planejamento, não tem como. Tem que ter planejamento. As coisas não acontecem assim. É isso. E eu sempre cito esse exemplo também, né? Você tá lá no canteiro com a revisão 7, lá no escritório de É arquitetura isso. já tá na revisão 18 e ninguém se fala, enfim, é super Não. complexo. E o que não falta hoje em dia são plataformas que integram o canteiro de obras com o back-office. Então, mas é isso que eu acho incrível. E aí são plataformas que a gente utiliza aqui, você fala para o cliente, cara, custa R$ 1.000 por mês a plataforma para que qualquer alteração chegue a campo o mais rápido possível, a gente possa, putz, mais R$ 1.000, ou que seja, mais R$ 5.000. Mas, gente, vocês É isso. entendem? Se a informação demorar um pouco mais, numa compra que você faz errada, de material que seja, né, nem serviço empregado, Já você vai perder perdeu esse tudo. dinheiro. Nossa, mas é porque meu CAPEX foi fechado dessa forma e o mercado mudou, já não estou vendo o retorno. Eu falei, tudo bem, tá tudo bem, eu entendo essa filosofia. Mas esquece toda essa mudança e pensa no impacto gerado pela economia. Então é isso, eu acho que a maior defesa que a gente sempre tem que ter para o nosso mercado é o como trazer isso para a realidade, mas também o como também a gente demonstra o valor agregado no final do dia. Que eu trago para a gente sempre, né, como agente construtor e gerenciador. Não adianta só culpar o outro. Também tem. É muito mais difícil mudar o outro do que nós mudarmos a nós mesmos. Como que a gente sensibiliza? Como que a gente demonstra melhor? Né? Exato. Como Então, que a gente faz essa comunicação, né? Eu fico toda de hora me fato. pego nisso também. Eu falo, gente, eu preciso mudar a forma do approach, porque é isso. E por isso que aqui o podcast de vocês, para mim, tem um valor enorme, porque isso é como a gente comunica. Se eu falar que eu, como engenheiro civil, fui formado para comunicar bem, para dialogar bem, não foi. Eu fui formado na técnica, eu fui formado no cálculo, eu fui formado no raciocínio lógico, principalmente falando. E aí, se eu extrapolo a minha formação, que não é igual de todo mundo, mas de uma maneira parecida, a gente tem um setor formado por profissionais que não estão habituados a comunicar o que estão fazendo e a persuadir os outros frente ao que a gente entende que é a premissa. É muito difícil a gente debater com um cliente que não é técnico como que a gente vai executar. Uma outra profissão que falou que sabe construir porque já fez a obra do apartamento dele. Não, eu tava numa reunião hoje cedo, mais cedo, falando, uma arquiteta, né, ela tava comentando, ela falou, gente, eu mandei o projeto para o cliente, eu sei o valor do trabalho, o tempo que eu me dediquei, e aí eu mandei para ele, ele me responde assim, ah, não, mas eu já revisei no chat GPT aqui, eu já vi que é assim, assim, né? Então, assim, o valor das coisas, das profissões, do empenho de trabalho, de É estudo, isso. né? Rafael, a conversa está muito boa. A gente precisa seguir para o nosso fechamento aqui. A gente pode É. bater papo sobre isso muito tempo, que está muito bom o papo. Para fechar, então, pensando em futuro, falamos muito sobre essa questão do alinhamento dos valores, de alinhar discurso à prática, né? E entre os clientes, fornecedores. Como que isso pode transformar a cadeia de construção civil nos próximos anos, né? Pensando nesse alinhamento, na sustentabilidade, de ter isso no core da empresa, de estar bem desenhado junto com a governança. Como que você enxerga esse futuro aí? Olha, eu enxergo que nem a gente começou a falar, eu acho que hoje existem regulatórios muito melhores. Se a gente conseguir, de certa forma, trabalhar o monitoramento de fato disso, a gente vai ter um caminho muito mais direto e reto, porque não tem como não forçar top-down. Precisa ser forçado top-down, isso é um dos primeiros pontos. E aí, pensando em próximos anos, o que eu vejo é a gente tentar trabalhar cada vez mais a consequência do o ato sustentável frente aos benefícios que ele gera. Então, a gente tem cases gigantescos, né, de segurança, principalmente, onde a segurança aumentou a produtividade. E é algo que não é literalmente correlato para quem pensa no dia a dia. Se a gente conseguir, junto com os marcos regulatórios, com todas as questões aqui de monitoramento, também como agentes do mercado, mostrar isso para o mercado que qual é o valor agregado, que eu acho que ainda falta isso. A gente tem dificuldade de valorar isso pelo pilar econômico. Esses próximos anos aí, que sejam os próximos 20, 30, eles serão. Aí a nossa oliveira vai crescer mais rápido do que a gente espera e a gente vai estar vivo para ver.
Essa é a minha expectativa, eu acho que a expectativa da companhia aqui é o que a gente briga todo santo dia para que possa virar uma realidade. Muito bom, excelente, Rafael. É isso aí. Obrigada, parabéns pelo trabalho e Isso. continuem aí firme com esse propósito, com essa visão. Sucesso e a gente agradece aí. Obrigado, foi muito bom o episódio de hoje. Para nós, a gente que agradece o convite, eu agradeço o convite particularmente também falando, foi ótimo. Fico muito feliz em poder estar vendo que ainda tem bastante gente como vocês que sustenta e promovem, porque essa acho que é a principal dificuldade que a gente vê no dia a dia. Bacana, Parabéns aí pelo valeu. movimento mais uma vez. Obrigado, gente.